Olá, pensadores, sejam bem-vindos ao canal Convida a Pensar, e o nosso convite hoje é sobre o tema O Estrangeiro e o Mito de Sísifo, do Camus. Boa, Perfeito. perfeito. Isso. Ele era francês? Albert Camus. Albert Camus. Franco-argelino. 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 Muito bem. É isso. Vocês acham que eu não vou falar, mas eu vou falar. Faça a sua inscrição, dê o like nesse vídeo. Isso não transforma a sua vida pior, mas transforma a nossa vida melhor, entendeu? E deixa o seu comentário também. Faça seu comentário. Pode criticar, pode pôr pergunta, pode falar o que você bem entender, tá? Tema livre, liberdade de expressão, correto? Sim. Agora, se a gente vai responder é outra história, tá? Não, aí a gente decide, né? Como diria Marilene Chauí, liberdade é compromisso, né? Então, a liberdade você tem. Agora, o compromisso da gente responder, aí já é outra história, né? Bom, estamos no Spotify. Já estamos no Spotify. Procura por o canal. Não é canal, no Spotify são podcasts. Isso. Convido a pensar. Os episódios estão todos lá, tá? Então, se você estiver na esteira ou se estiver indo para casa de Walkman, se você estiver indo... Se você é um dinossauro. Pô, caramba, você já nem sabe o que eu estou falando, né? Se você estiver no seu carro ouvindo, né? E ainda tiver um Walkman. Pode ser também, ou um Discman, né? Vai sair a nossa fita cassete do Convida a Pensar. Depois de ouviram os highlights. É verdade. E também, vejam os nossos cortes também são interessantes, né? São partes do programa inteiro. E aí, se você, pelo corte, sentir que o programa vale a pena, assista o programa todo. Mas assista o programa todo, já que você está aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar hoje, então, Marcelo, fazendo a nossa indicação de vinho de hoje. Qual que é o vinho que você indica para harmonizar com o nosso tema? Com o tema. Perfeitamente. Boa tarde a todos, Alexandre, Walter, nossa audiência. Bem, para harmonizar perfeitamente com esse tema, que nos traz reflexões inquietantes, palpitantes, Olha aí, que lidam com temas que a humanidade se preocupa muito, né? Temas talvez mal resolvidos, que sempre levam a reflexões. Nada melhor do que apresentar o vinho chamado Inquieto. olha aí. O tema é inquietante, palpitante, nos traz reflexões profundas. Então o vinho é o vinho chamado Inquieto. Esse vinho é de uma vinícola que tive o prazer de visitar ali nos arredores de Bento Gonçalves, que é a vinícola Garbo, e que se intitula Enologia Criativa. Né? Por quê? Por quê? Porque eles são... Aliás, eu trouxe também esse vinho não só por conta do nome, que harmoniza perfeitamente com o tema, mas para mostrar o que eu sempre digo, né, que a gente sempre conversa, que os enólogos, na verdade, são verdadeiros alquimistas. Né? Uhum. São verdadeiros alquimistas. Isso é que é o fascinante da coisa. Né? Enologia criativa, por quê? Criatividade sai do senso comum, né? Como este vinho aqui. Um vinho né? filosófico. Totalmente filosófico, né? Veja só o rótulo desse vinho, né? Não sei se a câmera vai pegar bem. Sim. Né? Mas do que é composto este vinho? Esse vinho é composto de uma uva tinta e uma branca, veja só, né? Resultando num vinho tinto, mas uva tinta e branca, 90,5% de Merlot e 9,5% de Sauvignon Blanc. Veja, e ainda com 2 meses de envelhecimento, de amadurecimento em barricas, né? E isso, obviamente, até por conta do Merlot, embora o nosso Merlot seja potente, né? Mas o Merlot não é a uva mais potente, e ainda misturado com o Sauvignon Blanc, traz o frescor para o vinho, né? Traz a fruta, traz o frescor. Né? 12 meses de barrica, ok, mas não traz tanta madeira. Né? É um vinho para se tomar até numa temperatura mais baixa, né? E um vinho já que harmoniza com coisas diferentes. Né? Você não vai utilizar esse vinho para
harmonizar com uma carne extremamente gordurosa, pesada, você vai utilizar para harmonizar com coisas mais leves. Mas estamos degustando aqui, gostando bastante. É um vinho para todo gosto, né? Frescor, é um vinho que tem um excelente final, aparece bastante a fruta. Tá? Saúde a todos. Evoé. Evoé. Boa. Bom programa a todos aí. Evoé para vocês também. Final branco, né, Voltão? Finalização no branco, eu Final senti assim, branco sabe? mesmo. É isso mesmo. A finalização me remete mais Total. ao branco. É isso mesmo. Muito bem. Beleza. Já dado o nosso recado aí do nosso enólogo, né? Que é o enólogo que Enófilo, mas eu sou enófilo. Nós não somos todos, né? Mas em relação a nós, Ah, sim. a nós Não, dois, se alguém tivesse que receber uma certificação aqui, não era nem eu nem você, né? exatamente. Imagina, que é isso. Imagina. Que é isso. Obrigado, Marcelo, pela dica de hoje e pelo vinho, né? E o mais importante, Mais importante, a dica materializada é Exatamente. melhor, né? Degustada, né? Isso. se você degustar. Se você for ver na Europa, grandes reuniões, grandes assuntos, grandes debates são muito comuns serem, né, regados a vinho. Regados né? a vinho. Vinho é a bebida das famílias, né? Sim. Existe um grande histórico do vinho paralelo à história da humanidade. Sim. Né? Bom, então, para continuar a nossa Inquietude. inquietude, eu vou pedir para o Alexandre fazer a contextualização histórica do tema de hoje. Alexandre, é contigo. Beleza, maravilha. Tá. Então hoje vamos falar mais uma vez do Albert Camus. Albert Camus é o que a gente chama de um franco-argelino, que é um cara conhecido por ser de uma família Pied Noir. Pied Noir é o pé preto. O pé preto era uma família de franceses que não viviam na França, mas viviam em territórios franceses fora da França. Como ele nasceu na Argélia, então ele era chamado de uma família Pied Noir. A Argélia na época era um território francês, era um departamento francês de ultramar, que significa que hierarquicamente é um pouquinho superior a uma colônia, ou seja, era um estado. Até hoje os estados franceses são chamados de departamentos. Então ele vai nascer nesse departamento de ultramar francês, em Mondovì, que é a cidade onde ele nasce. Muito bem. Já no primeiro aninho de vida do Camus, ele nasce em 1913. Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. O pai dele vai defender a França na Primeira Guerra Mundial. O pai dele é um francês. E o pai dele, infelizmente, vai morrer em 1914 na Batalha do Marne. Na verdade, na primeira Batalha do Marne, que é ainda no começo da Primeira Guerra Mundial, que vai determinar o final da Guerra de Movimento para o início da Guerra de Trincheiras, que vai permanecer até o final da Primeira Guerra. Então o Camus já vai ter esse primeiro baque na vida dele, né? Que ele vai perder o pai com 1 aninho de idade. Na verdade, não vai conhecer o pai, né? O pai vai para a guerra e não volta mais. Após a morte do pai, a família se muda de Mondovì para Argel, que é a capital da Argélia. Eles vão viver em Argel e ali o Camus vai ter muito contato com essa questão do Mediterrâneo, que vai aparecer muito nas obras dele, principalmente nos romances, principalmente no Estrangeiro, que a gente vai ter ocasião de debater um pouquinho hoje. Ele vai ter essa questão muito da sensualidade, do sal no cabelo da namorada, e esse sal fica no travesseiro e ele sente o cheiro, a questão do bronzeado, do sol na pele, pro bem e pro mal, né? O sol pro bem e pro mal, como a gente vai ver daqui a pouco. Os banhos de mar. Então ele vai ter uma infância muito feliz, com muito banho de mar, muita praia, muita diversão, muita brincadeira, embora pobre, e muito futebol. Ele vai jogar futebol, vai jogar futebol como goleiro por necessidade absoluta, por questão financeira. A mãe não tinha dinheiro para ficar comprando tênis para ele, e ele vai ser um goleiro por conta de um goleiro claramente utilizar menos tênis do que os caras que jogam na linha. Então ele não vai poder ficar trocando de tênis, vai jogar no gol, vai se adaptar, vai ser um cara competente, vai virar um bom goleiro, tanto que vai se tornar um semi-profissional no poderosíssimo espartano time do Racing
de Argel. Racing de Argel. Espartano, parecido com aquele time do Palestra de 1930. Não, tô brincando. Ela participou do Mundial? Ele Ganhou algum Mundial? não, igual o Palestra também não ganhou o Mundial. Ele tem mais isso em comum com o Palestra. O Palestra, o Soler Titiro do Palestra e tal. Enfim, ele vai ser um semiprofissional pelo Racing de Argel. E aí ele está pensando em se profissionalizar quando ele descobre de 16 para 17 anos de idade uma tuberculose, o que significa nessa época, por volta de 1930, né? Quase uma sentença de morte. O cara viver com tuberculose naquela época não era fácil, né? E a ironia é que ele vai viver com a tuberculose e vai morrer de uma maneira bastante mais estúpida e violenta, muito jovem, né? A gente vai ter oportunidade de falar daqui a pouco. Ele vai deixar de jogar futebol por conta desse problema de saúde que vai tolhê-lo desse hobby que poderia ter sido até a profissão dele. Ele vai ser patrocinado por um professor que vai ver muita qualidade acadêmica nele, vai ver que ele é um cara inteligente. Ele, como é um menino muito pobre, não teria condição de continuar os estudos. O professor consegue uma bolsa de estudos para ele. Esse professor vai ser citado lá na frente quando ele recebe o prêmio Nobel. Ele vai citar esse professor no discurso de quando ele aceita o prêmio. Enfim, e ele vai estudar filosofia. Ele vai estudar filosofia e já vai começar a planejar. Olha que impressionante isso, Marcelo. Ele vai planejar todos os ciclos das escritas dele já a partir daí. Então, muito jovem, com 22, 23 anos, ele já tem escrito isso, esboçado nos cadernos dele, assim, eu vou fazer um ciclo do absurdo, fazer um ciclo da revolta, ciclo do amor. Ele já tem isso com 23 anos de idade planejado. É impressionante a capacidade. Eu com 22, 23 anos, cara, eu não gosto nem de lembrar. Mas esse cara, ele já tinha esse planejamento para a vida filosófica. Filosófica, ele não é bem um filósofo, mas para a vida literária dele, né? Aí vamos dar um saltozinho. Como eu falei da Primeira Guerra, vamos dar um salto para a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra Mundial vai ser determinante também para ele, porque ele vai participar, aí ele já está na França, ele vai participar da resistência francesa na Segunda Guerra, mas não na resistência armada. Ele não vai pegar em armas, até porque ele era bem pacifista. Ele não vai pegar em armas, mas ele vai participar da redação de um jornal chamado Le Combat, né? Ou O Combate, que é um jornal de resistência francesa contra o nazismo, já na França ocupada, né? Ele vai viver ali na França de Vichy, na França que tinha o regime fantoche ali francês, e ele vai editar esse jornal Le Combat, vai participar dessa resistência francesa na Segunda Guerra. Vai se tornar amigo do Sartre. Antes do Sartre, desculpa, deixa eu falar uma coisa importante. Em 1949 ele vem ao Brasil, sabia disso? Ele vem para o Brasil, ele vai fazer um ciclo de palestras no Brasil, vai ser tietado de uma maneira assim, exagerada, como já se pode imaginar aqui no Brasil, né? E ele vem, mas o mais legal dessa viagem que eu acho, sim, ele vem como representante francês, uma espécie de intercâmbio, ele vem aqui dar algumas palestras, e ele tá meio deprimido, ele não tá muito bem, ele tá com febre, e nos cadernos dele ele coloca assim, quando ele tá chegando de navio na Baía de Guanabara, você já viu isso? Quando ele tá chegando na Baía de Guanabara, ele olha e ele fala assim, a primeira visão que se tem é de um triste e lamentável Cristo de pedra. E ele fala, e em seguida ele faz um outro comentário maravilhoso, que ele escreve assim, a paisagem é sublime, mas em poucos minutos se transforma em cartão postal. Você vê a percepção literária do cara, o que ele quis dizer com isso? A paisagem é sublime, mas em poucos segundos vira apenas um cartão postal. Você vê a percepção, a sensibilidade do cara, né? Ele era um ateu, claramente, né? Então ele acha aquele lamentável Cristo de pedra desnecessário, né? Ele vai em várias cidades do Brasil, mas é importante a gente salientar que ele vai se tornar amigo do Oswald de Andrade, o modernista brasileiro, lá do Manifesto Antropofágico. Camus vai adorar o Manifesto Antropofágico, vai continuar se correspondendo com Oswald de Andrade, sempre falando da antropofagia brasileira, de pegar o que é de fora, pegar o europeu, engolir, comer, deglutir e vomitar uma coisa diferente brasileira, que é uma ideia muito legal mesmo, né? Desse manifesto, e ele vai para a cidade de Iguape, no litoral de São Paulo, junto com o Oswald de Andrade, e ali ele vai acompanhar uma procissão, a festa de Bom Jesus de Iguape.
baseado no que ele vê lá de um cara carregando uma pedra, olha só, de novo a pedra, um cara carregando uma pedra, ele vai escrever o único conto que ele escreveu fora da Europa ou fora da Argélia, que foi no Brasil, baseado nessa festa. Eu vou escrever esse conto chamado A Pedra que Cresce. É um conto muito legal, não vou entrar em nenhum detalhe aqui agora, mas é um conto muito legal, vale a pena. É o único escrito em outro lugar que não a França, que não a Argélia, que não a Europa em geral. E em 1952 ele vai ser amigo, ele vai romper a amizade com o Sartre, eles já se tornaram amigos, vão romper por motivos políticos. O Sartre, ele acha que a revolução é o mais importante, que a vida das pessoas não é assim tão importante, se a revolução precisar passar por cima, que passe por cima. O Camus acha inaceitável a violência para se atingir alguns fins. Basicamente eles estão discutindo por conta do Stalin, né? O Sartre vai sempre defender o stalinismo, o Camus vai ser contra, embora tenha uma questão engraçada, né? O Camus foi membro do Partido Comunista Francês, o Sartre nunca foi, isso que é engraçado, né? E o Camus vai abandonar o Partido Comunista, vai achar que há um totalitarismo ali inexplicável, vai defender de forma muito vacilante a Argélia, mas ele vai defender uma forma, uma questão negociada para a independência da Argélia da França, o que vai incomodar bastante os argelinos, porque os argelinos estão respondendo de maneira militar, e o Camus vai dizer, olha, da mesma forma que o imperialismo é inaceitável na sua violência, o terrorismo como resposta também é. Então, assim, ele é um cara que ele não aceita praticamente, sob nenhuma hipótese, uma resposta violenta, um início de conflito que envolva a violência. É isso que eu vou falar por enquanto. Eu preciso falar da morte dele, claro. Ele em 1956 ele vai escrever A Queda, que é um grande livro, talvez o romance mais legal de todos. Em 57 ele vai receber o Prêmio Nobel. E você vê que ironia, né? Ele recebe o Prêmio Nobel em 57, foi a primeira vez que o Nobel foi entregue para um cara de 43 anos, e aí ele vai, 3 anos depois, aí ele compra uma casa na Provença, vai morar ali na Provença, uma região muito bonita. 3 anos depois, ele está passando pela região de Borgonha de carro com um amigo, com um editor do livro dele. Estão os dois e 2 mulheres atrás. Ele queria ir de trem, tinha 2 bilhetes de trem no bolso, o amigo o convenceu a pegar essa carona com ele, e o amigo vem em alta velocidade, perde a direção do carro, o carro vai se chocar contra uma árvore, parece que é uma coisa horrível, que ele vai chocar contra uma árvore, vai subir em outra árvore e vai cair. O Camus vai morrer instantaneamente, aos 46 anos de idade, ele vai morrer em 1960 exatamente. Esse editor vai ficar 5 dias hospitalizado e vai falecer depois de 5 dias. As 2 moças que estavam atrás vão sobreviver, mas ele vai morrer. E nas coisas dele tinha um esboço de um último livro dele, que era O Primeiro Homem, ele estava escrevendo. Tinha a Gaia Ciência do Nietzsche, que ele era um grande fã do Nietzsche, a maior influência dele. Tinha o livro do Nietzsche e tinha 2 bilhetes de trem, porque ele ia de trem, mas ele aceita essa carona, e que é a última da vida dele, né? Que tem umas polêmicas, umas fofocas de que o Stalin poderia estar por trás disso. Eu acho um exagero, mas enfim. Sendo o Stalin quem era, né? Sempre fica um ponto de interrogação. O cara falava muito mal do stalinismo, enfim, nunca se sabe. Mas é isso, infelizmente morre aos 46 anos, muito jovem, com o último ciclo das obras dele a ser completo. Muito bom. E engraçado que ele não morreu de tuberculose, né? Então. Passou a vida toda com tuberculose e vai morrer num acidente de carro. Num acidente de carro. Marcelo, você quer começar? Sim, posso começar? Vai. Bom, coube a mim falar sobre o mito de Sísifo. Grande tema. Esse foi um ensaio que foi publicado por Camus em 1942. Né? E, basicamente, do que se trata, então, o mito de Sísifo? Se trata do absurdo, do absurdismo, né? Que praticamente é considerada por ele a própria vida, né? O que seria, então, uma definição, para começar, né? Definição do absurdo. Então, o absurdo
segundo caminho, então é uma completa discordância entre o que o homem, as expectativas que o homem tem, a busca do sentido para a vida e a total indiferença do mundo em relação a isso. O absurdo é uma relação conflituosa, uma relação discrepante que espelha exatamente isso. Um romance não correspondido, né? Poderíamos dizer, talvez. Exatamente isso. Né? O homem se nutre, e na verdade essa é a realidade, né? A gente se nutre de tanta expectativa, a busca do sentido para a vida, e qual é a resposta do mundo em relação a isso? Total indiferença. Né? Então, diante disso, ele faz a colocação, que é uma das colocações mestras, né, desse ensaio, né? Considerando o absurdo, né? A vida vale a pena ser vivida? É uma coisa que ele coloca, né? E coloca também como uma questão chave, né, a reflexão sobre o suicídio, como uma questão fundamental para a filosofia. O suicídio ele coloca como uma principal questão filosófica. Né? Aliás, ele fala que todas as outras são secundárias. Né? Secundárias. O começo desse livro é incrível, a primeira frase é incrível. Né? Então, basicamente é isso. Né? Existe o absurdo, e diante desse absurdo, que é como é, a vida vale a pena ser vivida? Né? E ele desenvolve, então, todos os capítulos, toda a temática em função disso. Muito bem. O que ele coloca, então? O que ele aponta? Como que a gente deve, então, reagir diante do absurdo? Primeira coisa, aceitar o absurdo. Né? Nós precisamos aceitar, porque ele coloca, inclusive é um dos capítulos desse livro, ele é intitulado Os Muros do Absurdo. Então, por que a gente tem que aceitar o absurdo? Porque, até depois, nós vamos fazer um podcast a respeito, né? De certa forma, ele envolve Kant, né, nisso. Sim. Porque existe um sentido lógico para a vida, mas não um sentido humano. Quer dizer, a razão humana não consegue conhecer o sentido da vida. Né? Embora exista um sentido lógico, né, para a vida. Então, isso é um muro, quer dizer, é um limite, né, para o ser humano, que faz ele ver a vida como a vida sem sentido. Né? Existe um sentido lógico, ou talvez exista, né? A gente não alcança, né? Esse é um grande problema. Se fala de um sentido lógico, a gente não alcança. Exatamente. Não agora, humano, né, alcançável para o nosso conhecimento. Não consegue. Não tem. Ele duvida da razão, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né? Entenda por que vê-se a vida como uma vida sem sentido. Agora, voltando um pouquinho mais, né? Que eu acho até legal a gente colocar, por que o mito de Sísifo? O que o mito de Sísifo tem a ver com tudo isso? É uma boa. Né? Porque, na verdade, isso vem da mitologia. É uma história mitológica de Sísifo. E ele era o rei de Corinto. Sísifo. E ele era tido como uma pessoa extremamente audaz, né? Extremamente esperta, né? Um cara que sabia se virar, né? E, certa feita, ele foi abordado pelo rei do rio Ásopo. Isso. Ele foi abordado por esse cara, o rei do rio Ásopo. E o Ásopo, ele havia perdido a sua filha mais nova e mais querida, Égina, né? E achou, por alguma razão, que Sísifo pudesse ter a ver alguma coisa com isso. Sabe, né? De tudo também, né? Não pode nem formar, né? Esperto, Talvez esteja com ele, né? Sim. Então ele foi lá e perguntou para o Sísifo: minha filha por acaso está com você, né? Você a viu, né? Você está com ela, alguma coisa nesse sentido, né? Ele falou assim: não está comigo. Mas eu posso lhe informar aonde e com quem ela está. Desde que, aí vem o detalhe, né? Naquela época eles sofriam muito de seca, né? Corinto e até outras, hoje, né? Grécia, né? Outras regiões sofriam de seca, né? Eles padeciam disso. Pô, ele estava encontrando com o rei do rio Ásopo, né?
E então ele falou, bom, então vamos fazer uma barganha aqui, né? Eu vou te informar aonde, com quem ela está, e eu quero uma fonte caudalosa de água. E perene, né? Caudalosa e perene de água para a minha região aqui, para Corinthians. Tá certo. Né? E Uma barganha, né? Tá falando com um homem do saneamento básico lá, pô. Exatamente. vai perder essa oportunidade? Não, Tomar lá da cá, né? Certo? E dito e feito, né? Foi feito o trato. Tá feito. E com quem que estava a Égina? Com quem poderia Nada mais, ser? nada menos. Quem? Raimundo Nonato. O pegador máximo, né? Quem? Estava com Zeus. Ah, Quem mais? quem? Nada mais, do Olimpo. nada mais, nada menos que Zeus. Então ele, depois dessa informação, foi até o local onde eles estavam, né? E pegou Zeus de surpresa. Como dizia o professor Moreno, desarmado. Não, desarmado. Isso. Desarmado. Desarmado? Bom, eu não vou fazer. Não sei se ele estava desarmado. Então, né? eu ia. Por analogia. Desarmado, mas armado. De armas bélicas. Da fala da Isso. E começou a perseguir Zeus, correr atrás de Zeus para liquidar esse assunto. E aí Zeus, para escapar do rio Ásopo, olha só a metáfora. A entidade é o rio, né? Ele se comporta como rio. É metafórico isso daí. Isso que é interessante esse nome da mitologia, né? Para escapar do rio, ele se transforma em uma rocha para deixar o rio passar. Porque não pode se defender do rio, a paisana do jeito que ele tá e pelado, né? Vamos falar o português correto. Exatamente. Né? Ele não pode se defender, então ele se transforma numa pedra. Brilhante ideia de se transformar numa rocha. Que é humilhante para ele, né? O rio passar por ela. Mas, uma vez isso acontecido, né? Aí vem o momento da forra, né? Então, agora eu vou desforrar. Primeiro eu vou atrás desse deus Ásopo aí, né? E faz a água do rio ferver, né? E isso não mata o Deus, porque Deus não morre, né? Mas afasta, tira o Deus do caminho. Você sabe que até hoje tem lá madeirinha carbonizada dentro desse rio que é resultado dos raios de Zeus, né? Dizem que até hoje tem lá, no Rio Ásopo tem umas madeirinhas queimadas. Que eles vendem, inclusive, né? Isso, põe lá o nome, a data, né? Seria igual o Santo Daime, não? O que era aquele o pedacinho do manto. Que se somar Agnus Dei, né? Isso, relíquia de Zeus, né? É só mais que cobriu o Exatamente. Bom, dei cabo do Ásopo, agora eu vou atrás de Sísifo. Que foi o cagueta, né? O dedo duro. Agora ele não me escapa, Cagueta morre cedo. E aí o que ele fez? Ele pediu ajuda de Hades, né? Que é o deus do subsolo, né? O deus ali para onde vão as almas dos mortos, né? E Hades não vai pessoalmente. Não, né? vai. Delegou um subalterno, né? Para ir conversar com ele, que foi o Thanatos. A morte, né? Vai lá conversar, vai trocar uma ideia com esse Sísifo e ver se traz ele pra cá, né? Traz ele pro mundo dos mortos, né? Lá foi o Thanatos, né? Lá foi o Thanatos e... Tosco, né? Tosco, e muito provavelmente vaidoso, né? Thanatos. Vaidoso, porque aí Sísifo esperto, né? Começou a elogiar, enaltecer, tá? Você é um cara bem apessoado, bonito e tal. E para você ficar mais bonito ainda, eu vou lhe dar esses colares aqui, esses braceletes. Por favor, aceite o meu presente, né? E conversa vai com ele, conseguiu convencer o Thanatos e ele pegou. E quando ele colocou no corpo, esse colar se transformou numa coleira e os braceletes em algemas. Isso. E aí estava o Thanatos aprisionado, a morte aprisionada por Sísifo, né? Sabiamente. Qual a consequência disso, né? Qual a consequência disso? Qual a consequência? Pois é. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a parar de morrer. Não morria mais ninguém. E aí, como muito engraçadamente o professor Moreno descreve, né? Ele fala assim, os negócios, né? Ninguém morria mais. Soldados decapitados saíam às tontas.
Eu achei divertidíssimo. Eu acho divertido. É próximo. Os negócios. E a Hades reclamou que os negócios estavam declinando vertiginosamente. O Ares, né? O Ares é quem mais vai reclamar, não é isso? Porque o Ares é o deus da guerra. E assim, ele mata os caras na guerra, como você falou, os caras decapitados andando às tontas. Isso é reclamação por escrito do Ares, né? Que é o Marte, né? O Ares, ele fala, eu tô matando todo mundo na guerra e os caras não morrem mais. Como é que faz? Isso é um absurdo. Os caras começam a fazer reclamações por escrito lá, né? E Sísifo fez isso, né? Mas ele é um cara muito esperto, como eu já disse, né? E aí ele falou, vai vir troca aí, vai vir réplica, eu tenho que estar preparado para isso. Conversou com a mulher dele, né? Falou, olha, eu vou morrer, isso aí é líquido e certo. Mas você faz o seguinte, ó, quando eu morrer, você não faz ritual nenhum, tá? Nada de moedinha na boca, Joga o corpo na rua, bolacha pro cachorro, nada disso, não tem ritual não. E assim foi feito, né? Aí ele chegou até o Hades, né? E para chegar lá já foi complicadíssimo, né? Porque dizem que o Caronte não queria transportar o cara, né? Tava sem dinheiro, sem moeda. Como assim? Vou transportar você de graça? Moedinha debaixo da língua. Transportou o cara contrariado, né? Quando ele chegou, atravessou o rio, o Cérbero começou a rosnar, porque não tinha comidinha pro Cérbero. Começou a rosnar pro Sísifo. Ninguém trabalha de graça. Uma balbúrdia, aí apareceu a Perséfone, depois o Hades, marido dela. Não, com a confusão na portaria. Confusão na portaria do condomínio lá do Hades. Cachorro querendo morder a calça. Barraco. Pô, não é possível. Pô, como é que você se digna estar aqui sem o ritual? Né? Isso é um absurdo. E o Sísifo até concorda, mano. Realmente, claro. Eu não sou digno de estar aqui dessa forma. Mas você sabe o que aconteceu? Foi aquela minha mulher sem vergonha que fez isso. Né? Me deixou ali, me odeia. Né? Sem nenhum ritual, sem nada. Por favor, eu peço para vocês um único dia para resolver isso. Dá uma lição nela, né? Deixa eu voltar lá para dar uma lição para ela. Eu preciso só de um dia. Só de um dia e eu já resolvo tudo, né? E o Hades concedeu. Aí o Hades concedeu. Tem uma versão que fala que ele conversa com a Perséfone, né? Mas quando estamos dois, que ela fala, amor, deixa ele. Ele vai lá. Mas a palavra final foi do Hades, claro, né? Sempre, claro, deixou. Claro. Né? Voltou, né? Voltou e, obviamente, né? Se encantou mais ainda com o mundo terreno e não quis voltar mais. Né? Aí é importante a gente salientar, né, Marcelo, que o tempo dos deuses é diferente do tempo dos homens. Então os deuses não percebem quanto tempo se passou. Um dia na vida deles equivale, a gente não tem o número exato, mas 20, 30 anos da tua vida. Então, para os deuses, o tempo passa de uma maneira diferente. O que ajudou o Sísifo a ficar por aqui sem ninguém perceber muito. Exato. Aí, Hades resolveu mandar o emissário final, que era o Hermes, né? Que era o mensageiro. Praticamente o emissário oficial do Olimpo. Né? Era sempre o Hermes. Sim. E aí o Hermes fez o trabalho certeiro, correto, trouxe Sísifo, que foi julgado por um tribunal de 3 juízes. Né? Um tribunal de 3 juízes que decidiram esta pena para ele, que tem a ver com o mito de Sísifo que Camus escreveu. Né? A pena era que ele iria fazer pela eternidade esse trabalho de elevar uma rocha até o cume da montanha, e quando a rocha chegasse ali, ela deslizaria para baixo e ele voltaria e pegaria a rocha e levaria novamente isso repetidas vezes por toda a eternidade. Né? Essa é a história. E é a pena clássica, né? Assim, um trabalho sem sentido, né? Exatamente. Dizem que o Camus queria usar o Prometeu, inclusive, porque é muito parecido, mas que como o Prometeu já era muito famoso, ele veio pegar o Sísifo, né? Certo. E foi isso que aconteceu. Até o professor Moreno faz uma reflexão interessante, né? Você vê que os deuses queriam tanto que Sísifo morresse. E Sísifo queria sobreviver. E, na verdade, ele acabou conseguindo o que ele queria, né?
sobrevivendo dessa forma. Né? Sim, carregando pedra. E aí é onde começa a reflexão do caminho, né? Isso. É a partir Sim, disso aí. a partir disso. Na verdade, a partir do momento, né, dentro desse ciclo de elevar a pedra e descer, na hora que ele desce para pegar a pedra novamente, é que ele cria consciência dessa situação, né, aceita, enfrenta e se revolta contra essa situação, mas faz disso o sentido dele para da a vida. vida. É importante a gente salientar que isso é o fim do livro, né? Isso é o final, isso. ele só vai falar do Sísifo mesmo no final. Quem está esperando que ele vá contar a história, né, do Sísifo, não. Toda essa história que o Marcelo contou aí não é contada no livro, né? Então o Camus não se preocupa em te contar o mito. Sim. Ele não conta. Ele conta só o finalzinho. Sim. Ele enganou os deuses e aí ele está condenado a rolar. É só isso que ele vai dizer. Mas a gente fica curioso, né? De entender. Mito é sempre legal. Assim, do tipo assim, para ele, viver era tão importante de que não importa se ele vai rolar uma pedra para cima e deixar ela deslizar. Né? Não importa o que ele faz, mas importa que ele está vivo. Seria isso? Não podemos talvez dizer que cada um de nós rola a nossa pedra todo dia aí e ela cai, e você pega ela de novo e ela cai, talvez aquela descida que ele descreve de maneira tão bonita, né? Eu acho lindo o jeito que ele fala, finalzinho do livro, não sei se vai dizer isso, não quero dar spoiler. Eu pretendo até ler. Tá, então não vou falar. Aquela que até mandei para vocês, né? Que é um dos trechos finais do livro, né? Que ele fala, deixa o Sísifo, é isso? Isso. Tá, então não vou falar. Mas o legal... Você vai falar daquela frase do Gandhi também? Do Gandhi? Não, eu vou só ler aquela última frase, uma das últimas frases do mito de Sísifo. Então, o Gandhi, posso fazer uma parte aqui? Claro. O Gandhi, uma vez, numa palestra, lá numa das conversas que ele tinha, fizeram essa pergunta do sentido da vida, né? E a vida, não sei o que, ele falou, olha, a vida é muito importante, né? Mas tudo que você fizer é insignificante. Então, qualquer coisa que você faça é insignificante, mas é importante que você faça. Né? Talvez, né, fazendo uma analogia ou uma associação com a questão da pedra, qual a importância de levar uma pedra para o cume? Né? Vamos falar literalmente, né, nisso. Pouca importância tem, né? Porque daí ela vai deslizar de novo, ele vai ter que fazer de novo. Mas aqui o contexto é outro, né? É outro. Aqui o contexto é o que é importante na vida é o aprendizado, é o viver, né? Isso. E aprender a rolar essa pedra de um jeito diferente, talvez. Sim. Uma outra técnica, né? Na hora que a pedra desce e ele vem descendo, talvez seja o fim de semana dele. Talvez seja as férias, né? Fazendo uma analogia com o nosso trabalho, você não trabalha 6 meses, no meu caso 6 meses em férias, 6 meses, a maioria das pessoas 1 ano em férias. Talvez essa descida dele seja um momento de férias, seja um momento de relaxamento, de reflexão, não sei, né? Nós carregamos as nossas pedras todo dia. Exatamente, exatamente. E isso que você que vai dar sentido para ela, né? Que isso que é legal, porque ninguém sabe ao certo, aliás, ninguém sabe mesmo, porque isso é uma história, né? Um mito. Né? O que será que ele pensava? Né? É isso que dá margem à reflexão, né? A cada um ter uma ideia, como vocês estão tendo aí. O mito é né? legal por isso. Mas a ideia é essa, né? Que houve uma aceitação. E aí cada um vai vivenciar essa aceitação de uma forma diferente, como vocês estão exemplificando. Marcelo, você percebe que legal que o Camus está fazendo, né? Ele está fazendo assim, ele está se revoltando. Ou seja, o Sísifo assim, tá bom, eu recebi isso como punição, então olha aqui, porque eu vou fazer isso numa boa e vou fazer disso o meu trabalho. Ou seja, estou me revoltando contra um mundo sem sentido, né? Mas eu vou dar sentido a ele. Então esse é o convite do Camus. Num mundo sem sentido, nós somos convidados a lhe dar sentido. É o que o Sísifo está fazendo. Você me deu um trabalho sem sentido de propósito para me punir. Tá bom, eu vou dar um sentido para esse negócio aqui. Eu sei que não vai chegar em lugar nenhum, mas eu vou atribuir um sentido a isso e você vai ficar com cara de tacho. Você mundo, sabe? E tem uma definição perfeita para isso que você falou, né? Que é a transmutação paradoxal do absurdo.
Caramba. Você fazer a falta de sentido ter Virar sentido. sentido. A transmutação paradoxal do absurdo. Virar sentido. Essa é a proposta. É. Né? Bom, e só retornando um pouquinho, né? A ideia, então, é você encarar, se conscientizar do absurdo. Né? Não é se resignar, né? E a revolta, como você fala, né? Eu também vi um termo que eu achei muito bom, é uma revolta orgulhosa. Né? Essa é a ideia da revolta, né? Sim. É uma revolta, já que é isso que está sendo colocado para mim, pois bem, eu vou aceitar. Não é uma submissão, né? Eu vou vivenciar isso, eu vou afirmar isso e vou ter a minha maneira, né, de viver com isso. Isso não é um conformismo. Não isso é um conformismo. Importantíssimo saber. É uma revolta orgulhosa. Isso. Né? Tem que haver uma revolta orgulhosa. É a partir da revolta que você consegue encarar da forma correta o absurdo. Isso. Né? Tem duas coisinhas que eu gostaria de ler. Né? Essa ainda não é a fase final, mas que essa eu mandei para vocês também, que ilustra o que a gente falou, e diz no livro: viver é fazer que o absurdo viva. Então o absurdo é a vida. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo. Ao contrário de Eurídice, o absurdo só morre quando viramos as costas para ele. Por isso, uma das poucas posturas filosóficas coerentes é a revolta. Né? E a Eurídice é aquela história de Eurídice e Orfeu, né? Que o Hades resolveu libertar o Eurídice lá do submundo, né? Orfeu poderia levá-la, mas com uma condição, né? Se ele, enquanto eles estivessem transpassando ali do submundo para a terra, o Orfeu jamais poderia virar e olhar para Eurídice, senão ela retornaria ao Hades. E ele não resistiu e fez isso. Caramba. Por isso que ele faz essa analogia ao contrário aí com essa frase. Né? E aí, diante disso, então, encarar o absurdo. E aí ele condena, né, a questão do suicídio, né, porque ele considera o suicídio um salto. Né? O suicídio, que seria, então, na concepção de Camus, você está pulando o absurdo, você está querendo resolver, já dar o fim, antecipar a questão. Né? Você não está querendo encarar o absurdo. Então, o suicídio, ele pula, né? Ele antecipa. Então, não é uma solução, porque para ele a solução é encarar o absurdo. E um outro tipo de suicídio que ele coloca, que vale a pena a gente comentar, é o suicídio filosófico, que é um outro salto. Né? O suicídio normal é o salto para a morte. Né? E o suicídio filosófico é o salto para a metafísica, para Deus, para a religião. Né? Então, ele ataca nesse momento aqueles filósofos existencialistas que entendiam um absurdo, encaravam um absurdo, mas a solução era outra. Solução era outra. Diferente. Né? Fim da história é um. Mas Deus vai me salvar. Mas através de Deus isso vai acontecer. Que o grande representante, talvez mais conhecido, era o Kierkegaard. Né? Tinha o Chestov também e tinha o Karl Jaspers, né, Alexandre? Então eram filósofos existencialistas, mas que preconizavam o salto de fé, como o Camus definia. Isso. E ele era contra isso, ele era contra encarar o absurdo, né? De fato, né? Não saltar. Isso é porque ele era ateu. Sim, exato. Né? Ele não acreditava. Exatamente. Do divino. Exatamente, isso mesmo. Né? Bom, condenou então, a maneira certa, encarar, conscientizar, revolta e depois você conseguir viver. E aí ele exemplifica de diversas formas, né? Formas todas que, segundo ele, não levam a lugar algum, mas a pessoa vive assim. Aí ele fala do Dom Juanismo. Isso. E ele fala do ator. Né? O ator que representa, olha só o termo que ele usa, a vida efêmera da fama efêmera. Que eu achei sensacional. Que né? hoje em dia é perfeito, né? Assim, cada vez mais, né? O conquistador que troca a contemplação pela ação. Né? Então são exemplos que ele dá, mas
que culminam na falta de sentido, mas algumas pessoas resolvem viver a vida desse jeito. Né? Coloca essa exemplificação, né? E por fim eu reservei para ler essa última frase, né? Esse último texto, pequeno texto, que eu achei sensacional, né? E que acaba sintetizando toda a ideia de Camus. Posso só fazer um comentário antes? Aí você fecha talvez com isso, claro, né? Que é mais legal você fechar mesmo com esse comentário. Eu só queria fazer um comentário. No começo a gente falou que o absurdo é uma espécie de amor não correspondido. Você ama o mundo, e o Camus até ele chega a dizer isso: quanto mais você ama, mais o absurdo se mostra para você. Porque quanto mais você ama, mais você se apega. E você sabe que esse é um jogo que você começa a jogar sabendo que vai perder, né? E ele fala muito claramente isso. Mas o que eu queria colocar, que eu acho muito legal, é assim: ou você olha para o mundo e você fala, nossa, esse mundo, cara, esse mundo é maravilhoso. Você busca permanência num mundo que não tá ligando para você, né? Você quer ficar, e o mundo vai olhar para você e vai falar assim: meu, eu sei que você está apaixonado por mim, mas, meu amigão, a fila anda. Desculpa, porque aqui a fila anda mesmo. E anda sem você, porque você vai embora e a fila vai continuar andando. E desse negócio de fila, tem uma imagem do Pascal que eu preciso falar, porque tem tudo a ver. O Camus chegou a dizer que o Pascal foi o cara que chegou mais próximo de convertê-lo ao cristianismo. Ele fala, ninguém conseguiu. Mas se tem um cara que chegou mais perto, é o Pascal. Pascal tem uma imagem, o Valtão, que é assim... O matemático? O Blaise Pascal, isso. Matemático e filósofo, né? Filósofo. Ele tem uma imagem que é maravilhosa. Ele fala assim... Cara, esse mundo é o seguinte, o que ele diverge do Camus é no final, porque ele também acha o mundo absurdo, ele acha tão absurdo quanto o Camus, só que ele pula nos braços de Deus, né? A tal da aposta de Pascal. Ele diz que assim, esse mundo, a melhor imagem para esse mundo é assim: nós estamos todos em fila em frente a um penhasco, em frente a um abismo. E ele fala assim, você da tua posição, se você olhar lá na frente, você vai ver o cara da frente pulando no abismo. Acabou, morre, é horrível. O outro vai pulando, o outro vai pulando. Ele falou assim, sabe qual é a diferença? A única coisa é que durante o nosso trajeto até o abismo, nós pegamos obras de arte ou figuras e pomos na frente na cara para se distrair, pra gente não ver o que vai acontecer. E aí é o cara que na hora que o absurdo bate na cara dele, como o Camus fala, um dia você vira uma esquina e o absurdo te bate na cara, aí o cara vai olhar o Instagram do Neymar, talvez, né? Pra esquecer um pouquinho. Com a hora que ele entendeu o absurdo, às vezes ele vai assistir um meme, às vezes ele vai, né? E o Camus vai dizer, não é possível fugir dessa forma. E o Pascal vai dizer, nós estamos fugindo. A gente põe imagens na nossa frente para se distrair um pouquinho do final horrível que vai ter isso aqui. É só essa imagem que eu queria colocar, porque essa imagem do Pascal eu acho, cara, violentíssima, né? Muito forte, e é isso mesmo. Vai pulando no abismo, mas enquanto isso vai se distraindo com alguma coisa, vai pôr um celular na frente da cara. E vai de forma a estar consciente do que vai te acontecer, né? Não como fuga. Não, do Pascal é fuga. Não. E ele está criticando, claro, né? Ele está dizendo, a gente vai fugindo. E o Pascal vai ficar muito bravo com isso. Ele vai dizer, não é pra você fugir. Aqui é assim mesmo. Mas tem um outro momento muito mais legal lá na frente e tal, né? Que é aquela coisa que a gente sabe. Ele espera um outro mundo, né? Esse é horrível mesmo, mas tem um outro melhor. E ele diz que enquanto isso a gente vai fingindo que não vai acontecer nada de ruim e vai se distraindo, né? Será que essa é uma reflexão de todo filósofo ao perceber que quando ele atinge um determinado grau de conhecimento, lhe restam poucos anos de vida e ele fala, caramba, meu, agora que eu tô municiado de conhecimento, de compreensão da vida, ela será cerceada por um processo natural. Seria esse o absurdo? Acho que esse é um dos, né? Um dos absurdos. O absurdo principal do Camus é essa coisa mesmo, né? Buscar sentido num mundo sem sentido e buscar permanência num mundo totalmente impermanente, né? Um mundo no qual você não vai ficar. Você quer ficar, mas não pode. Então, por que isso? Por que você quer ficar? Seria a imortalidade, né? A proposta aí. Sim. Né? Que foi o que o Sísifo queria, né? Sim. Queria Sim. mais um dia. E ele coloca 3 palavras chaves, também talvez sintetizem isso muito bem, né? Que dá pra gente discutir. Que é a revolta, mas essa revolta orgulhosa aí, que é a liberdade, que aí é no sentido de liberdade de escolha, né?
aquela sartreana que nós já falamos em outros podcasts. Quer dizer, diante do absurdo, uma vez que você se conscientiza do absurdo, o que você vai fazer? Você vai ser um suicida filosófico, você vai ser um suicida, ou você vai ter uma criatividade para encarar o absurdo e fazer alguma coisa? É que a revolta vem depois, vem um pouco depois. Aí ele não está revoltado ainda no mito de Sísifo. Porque o mito de Sísifo é amor fati, pode ver. Ele é amor fati. Mas amor fati, destino, a pedra. Amor fati é a solução. Então, no mito de Sísifo mas na segunda fase não vai ser. A segunda fase, ele vai dizer, não é possível dizer sim para tudo. Ele vai mudar. O mito de Sísifo, sim. Porque eu vejo assim, como uma sequência lógica, essa, né? Primeiro a revolta. Se você não tiver revolta, como é que você vai ter essa percepção? Sim, assim, revolta contra a situação do mundo, mas onde ele vai trabalhar a revolta vai ser no segundo ciclo, né? Quer dizer... O primeiro ciclo ainda sim, não. Pensando na... É o orgulho. Caminho vai fazer isso. Ele vai mudar. Vai. Ele tem 3 ciclos, lembra que eu falei no começo? Ele já planejou. O segundo ciclo é revolta. Sim, saindo do mito de Sísifo, no estrangeiro, aí ele vai para revolta. Sim. Mas falando dentro desse contexto. Ainda dentro do mito. Dentro mesmo. Eu só vou falar disso. Aí é amor fati. Mas a revolta é que te leva a agir, né? Para você agir, você tem que ter uma revolta. Eu só estou colocando a questão da revolta porque ele vai trabalhar depois. Não, agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Não, perfeito. Então, a revolta, depois a liberdade para você tomar uma atitude. Isso. E depois a paixão, né? Que é o amor fati. Isso. Né? Que é o dizer sim, né? E fazer fervorosamente aquilo que está ali para você fazer. E só para a gente explicar a palavra, né? Fati, em inglês seria fate, que é destino, e em português mesmo é fado, né? Não fado a música, mas fado significa destino. A música, o fado, o português fala do destino, né? Então é amor ao fado, amor ao teu destino, né? Quase o fardo, né? Isso, que a gente não disse, para quem não sabe, que fique claro que é um conceito do Nietzsche, né? Amor fati é do Nietzsche, mas o Camus, como um grande nietzschiano, ele vai abraçar o amor fati pro Sísifo, né? Vai. Então o amor fati, ele é o instrumento para contrapor o suicídio. Sim. Porque aí você assume seu amor ao destino. Isso. Né? Porque, de uma certa forma, o suicida, ele abrevia o destino. Isso, ele quer resolver na hora o absurdo. O absurdo. Né? Já que é assim, né? Só que viver... Então, mas será que é assim? Porque ele parte de um pressuposto de que toda a vida é um absurdo. Sim. Né? Sim. Já na tese dele, isso. A vida inteira é um absurdo. Porque não vai ter sentido nunca. A não ser que você adquiriu o amor fati. Ainda assim, ela vai ser... Mas o amor fati é um antídoto, né, Marcelo? Talvez. Um antídoto para isso. Não tem jeito. Como eu falei, é um jogo que você começa a jogar sabendo que vai perder. Não tem possibilidade de você ganhar o jogo. O antídoto, uma solução, né? Vamos dizer assim, né? Ele paliativo, né? E tem uma outra sacada que talvez ajude a todos a entender, né? Ele coloca, não é que a vida não vale a pena ser vivida. A vida não tem sentido. É diferente. Sim. Não valer a pena ser vivida do que não ter sentido. Porque verdade. É possível, apesar da vida não ter sentido, valer a pena ser vivida. Sim. É o que você tem, né? É isso. É o que lhe é dado, né? A sua consciência de vida. Não, e aí, eu até pergunto para vocês, dentro dessa liberdade de escolha, você optou por isso, você entendeu, você se conscientizou e afirmou o absurdo, concordo que aí a criatividade vai de cada um para viver a sua vida. Para lidar com ele, claro. Né? Como ele mesmo exemplifica no mito. É o Dom Juanismo, é o ator, modalidade, é o conquistador, enfim. Sim. Concorda, Val? Te colocaram no mundo, e agora? O que você vai fazer com isso? Tem a criatividade, faça o que você gosta de fazer. Faça o que você quer. Faça o que você gosta de fazer. Faça o que você gosta de fazer. Não é? De novo, né? Dê sentido a essa vida que não tem. Que parece absurdo. Ela não tem, cada um precisa dar o seu sentido. Exato. Que para ele é absurdo, né? Por que estamos vivos?
E essa é a transmutação paradoxal do absurdo. É você Porque dar você dá sentido ao que não tem ao que sentido. não tem. Já que não tem, eu vou dar o meu, né? Aí eu vou buscar novamente aquele termo que você falou das pessoas do existencialismo lá, dos que no final dos 45 do segundo tempo falam, é Deus. É o Pascal, esse é o Pascal, porra, total. Por quê? Esgotou-se toda o cabedal de conhecimento científico, e aí falar, não, faz o E eu seguinte, preciso buscar Deus, esperança em algo. bronca. Né? Seria isso, Por parte deles. por parte deles. Sim, Seria isso. totalmente. sim. Né? O que é considerado por caminho um salto de fé. Salto, quer dizer, você pulou a vivência do absurdo. Você pulou a tua vida. Você concorda comigo que esses caras vão junto com o Camus, até como o Valtão falou, até os 45? Os 45 é que eles se dividem, né? Porque eles, de novo, o Pascal vai entender tão bem quanto o Camus que isso aqui não tem sentido nenhum. Só que o Pascal vai falar, cara, não tem sentido porque isso aqui é o primeiro tempo do jogo. Tem o segundo. Pro Camus não tem o segundo, né? Então o Camus vai falar, cara, é isso aqui, precisa resolver isso tudo aqui. O Pascal vai falar, não precisa resolver aqui, porque tem um outro mundo muito mais legal. É só você ter paciência. E para essa linha de filósofos, né, como o dele, do Kierkegaard e outros, é muito mais fácil explicar dessa forma. E muito mais palatável, né? Eu acho. Eu acho. A digestão é mais fácil, a aceitação é mais fácil. Eu acho. Surge a esperança. A Né? famigerada esperança. Surge a esperança. Né? Famigerada esperança, né? E o próprio Camus, durante o livro, ele fala, né, que não apreciava a religião porque eles diziam que nós tínhamos que fazer isso, te impossibilitava de viver. Sim. Tava tudo ditado, Olha como ele né? conseguiu virar, né? Inverter. Inverter o raciocínio. Claro. Não, perfeito. É isso mesmo. Pessoal, então para encerrar, que eu achei sensacional esse final, vou ler para vocês extraído do próprio mito de Sísifo. Deixa o Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo. Aí, Walter. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo, doravante sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. E aí é o momento fofinho do Camus, que quem diz que não tem, né? Tem esse momento fofinho que é, né? É preciso imaginar Sísifo feliz. Ele tem um outro momento que eu lembrei agora, que ele fala uma frase fofa, assim, que ele fala: no meio de um inverno tenebroso, descobri dentro de mim um invencível verão. Você imaginaria que isso é uma frase do Camus, né, cara? Assim, ele tem esses momentos mesmo em que ele afirma a vida, porque ele é amargo, ele é azedo, mas no final ele afirma, né? Ele é nietzschiano, e ele não esquece disso. No final ele fala, é isso mesmo? Então vamos a nessa. conclusão, é isso. Aliás, o raciocínio tudo é nietzschiano. Bom, então vamos agora estamos mudando de tema, certo? Mudando de tema, mas não muito, né, Marcelo? Porque vamos continuar falando do primeiro ciclo do Camus, 1942, inclusive o mesmo ano de lançamento do Mito de Sísifo, né? Vamos falar do Estrangeiro, que é um grande romance. É importante explicar, né, Marcelo, pra galera, eu talvez não falei isso na biografia, mas o Camus, ele é um romancista com questões filosóficas. Ele não é um filósofo clássico, até você vê pela vida dele. Ele se divertia, ele saía com mulheres, ele não é um filósofo clássico, né? Ele não é aquele filósofo encastelado, ou aquele cara chato, né? Dentro do seu quarto, só lendo livros, o cara mala. Não, ele é um cara muito mais... cara que escrevia peças de teatro, né? Saía com diversas mulheres, gostava de beber, um cara que fumava, gostava de futebol. Aliás, ele dizia que tudo que ele aprendeu sobre o comportamento humano, ele aprendeu através do futebol. Inclusive, eu preciso recomendar um livro no final que fala um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. O Estrangeiro. O Estrangeiro é o primeiro romance do Camus,
que é do primeiro ciclo. Como eu falei rapidamente, ele tinha ciclos, né, planejados. Primeiro ciclo era o ciclo do absurdo. O que o Camus faz? Ele escreve sempre assim, um ensaio filosófico, que é o mito de Sísifo, um romance, que é o Estrangeiro, que vai mostrar para você o que é o herói absurdo. Ele vai simbolizar o herói absurdo no romance, que é o Estrangeiro. Depois ele tem o Calígula, que é a peça de teatro. Ele sempre fazia assim, escreviam um ensaio filosófico, nunca um edifício filosófico conceitual, como Kant, por exemplo, nada parecido com isso. Um ensaio filosófico, né? Um romance e uma peça de teatro. O segundo ciclo da Revolta também vai ser assim. Terceiro ciclo, ele vai ter brigado com o Sartre, ele vai perder o prumo, ele não vai chegar a fazer isso. Mas ele faz nos 2 primeiros. O Estrangeiro é um romance, teve algum autor que chamou de um romance solar, né? Você vai ver que a presença do Sol, né, Marcelo? É o responsável por tudo. É muito constante. O Camus, ele é um autor que ele não vai muito longe do que ele viveu. Isso que é legal. Ele vai sempre ali, ele está na Argélia, ou ele está na França. Ele só sai para aquele conto aqui do Brasil que eu falei. Mas é tudo muito o que ele viveu mesmo. Ele é um cara muito daquela região, né? Ele vai também falar... sou partidário dessa teoria. O problema é o Sol. O problema só você vai ver, Voltão, que é difícil. O Meursault, ele é o típico, né, Marcelo? O típico nihilista, mas não um nihilista nietzschiano. O nihilista é o cara que meio que tudo tanto faz, ele não tem valores superiores, tudo para ele tá bom, ou tanto faz é o que ele mais diz durante a história. Então o Meursault, ele é um cara, uma espécie de um funcionário de escritório, né? E ele tem a vidinha dele pacata ali, ele não espera nada muito da vida e tal. E o livro, eu preciso citar a primeira frase do livro. Se meu filho estiver me ouvindo, depois que eu ensinei isso pro meu filho, minha vida virou um inferno nas livrarias. Porque eu ensinei pro meu filho mais velho, o Enzo, né, Enzo? Tá assistindo, né? Que é assim, Enzo, você precisa fazer o teste da primeira frase. Eu ensinei isso para ele faz alguns anos. Falei, você pega um livro, abre e vê a primeira frase. Tem primeiras frases que vão te obrigar a ler o resto do livro. É impossível você fechar o livro sem saber o que vai acontecer. E quando eu vou em livraria com ele, ele abre todos os livros. E ele começa, eu quero esse. Olha essa frase, ele vem me mostrar, né? E a primeira frase do livro é... Ele fala assim, recebi um telegrama. O telegrama diz... Hoje, não, ele dizendo pra gente, né, em primeira pessoa, ele diz: hoje mamãe morreu, ou talvez seja ontem, não me lembro bem. Ele começa o livro assim, cara, é impossível você não continuar. Você fala, pera, o que é isso, cara? Hoje mamãe morreu, talvez seja ontem, não me lembro. Cara, é muito... Então, o Estrangeiro vai te causar esse estranhamento o tempo todo, porque ele é um cara esquisito, ele é um cara estranho para os nossos parâmetros, e daí a gente já explica por que o Estrangeiro. Ele é um estrangeiro no próprio lugar onde ele vive. Ele é estranho às outras pessoas. Ele é um caso extremo do absurdo. É, isso. Ele é um herói absurdo por excelência, né? Muito bem. Ele começa... O que ele vai fazer? Eu não vou contar, claro, que a história toda, mas assim... Ele precisa... O primeiro problema dele é pedir para o chefe que ele precisa viajar para Marengo. Ele vive em Argel. Marengo, que é 80 quilômetros dali, ele precisa viajar de ônibus. Ou seja, ele vai precisar perder a quinta-feira, que é hoje, e a sexta. O que vai se tornar um fim de semana prolongado. E ele está preocupadíssimo porque o chefe não vai entender. Ele vai dizer para o chefe isso, o chefe vai fazer assim. Ah, tá bom. Ele olha para o chefe e fala assim, a culpa não é minha. Isso ele vai dizer de diversos momentos. A culpa não é minha. Como assim a culpa não é minha que minha mãe morreu? Percebe como ele é estranho, né? Ele vai falar, a culpa não é minha. Vai viajar, ele chega lá e ele acha muito desconfortável ele ter que viajar naquele sol, no ônibus, 80 km para ver a mãe morta e tal. Olha que ele chega lá e tal, os caras levam ele para ver o caixão da mãe dele, o caixão está lá, não lacrado, mas é um caixote de madeira com uma tampa por cima pregada. E aí o porteiro vem para ele e fala assim, ô, senhor Meursault, eu vou abrir o caixão para o senhor ver. Ele fala assim, não. Aí o cara fala assim, não quer ver? Não. Aí o cara fala, compreendo. Aí o cara já acha estranho porque ele não quer ver a mãe. E ele vai passar a noite ali, e ele vai achar estranho. Ali, desculpa, eu não falei onde, né? A mãe dele está num asilo, né? Por isso que ele viaja 80 quilômetros, esqueci de dizer isso. Está num asilo. E aí, quando ele está à noite lá velando o corpo da mãe, ele está quase dormindo, chegam todos os velhinhos do asilo e choram e ficam lá. E ele passa a noite com os velhinhos ali até ficar de manhã.
E ele acha esquisitíssimo, porque de manhã os velhinhos se despedem dele, todos cumprimentando. Ele fala assim, nossa, parece que os velhinhos acham que a gente adquiriu grande intimidade por ter passado essa noite junto. Assim. Ele não entende essa solidariedade, é esquisito, tudo é estranho para ele. E ele vai no enterro da mãe e depois ele volta para Argel. Volta para Argel. E já no dia seguinte ele vai nadar num braço de mar que é muito comum entre os jovens ali. Ele não é tão jovem, talvez ele tenha uns 35 anos. Ele vai nadar ali e aí ele vai encontrar a Marie Cardona, né? Cardona. É a Marie, que é uma moça que tinha trabalhado com ele no escritório há muitos anos. E ele falou, não deu tempo de eu pegar a Marie, mas pô, reencontrei a Marie ali nadando. E ele vai fazendo graça com ela, tal, vai abraçando, eles nadam juntos, ele deita a cabeça na barriga dela, tal. E a hora que eles vão se trocar para cada um ir para sua casa, ele fala, vamos no cinema? Ela fala, vamos. Ah, tem uma comédia do Fernandel que eu quero ver. Ele fala, legal, vamos ver. E aí a hora que ele vai pôr o terno, ela vê que ele tá com aquela faixa de luto e uma gravata preta. Ela fala, você tá de luto? Ele fala, sim, minha mãe morreu. Ela fala, quando? Aí ele fala, ontem. Ela faz assim, estranho, o cara tá todo feliz aqui, saltitante. Enfim, eles vão no cinema, ele beija a moça, volta pra casa com ela, eles transam, não sei o que, e ele é essa coisa. É o mar, é a praia, é o sol, é a Marie. E a Marie chega pra ele e fala assim, depois de alguns dias, ela fala assim, você me ama? Aí ele fala assim, não, acho que não. Aí ela fala, nossa, mas você casaria comigo? Aí ele fala, acho que sim, por que não? Ela fala, casamento é coisa séria. Aí ele fala, não é nada. Imagina, tanto faz. Ele só vive falando tanto faz. Você percebe? Ele não mente. Ele não é um cara que não consegue mentir, nem para se defender. E aí ele tá lá com a Marie, a Marie fica meio decepcionada, mas fala, pô, que pena que eu gosto tanto de você. É esse ponto. E ela aceita que o cara é estranho e talvez isso até seja um charme para ela, o cara ser tão diferente, né? Parece que ela se atrai mais ainda. E aí ele vai encontrar um cara que mora no prédio dele, que é um cara meio fama de cafetão, um cara brigão, tá sempre com a mão enfaixada porque deu uma porrada em alguém, um cara meio de uma reputação duvidosa. E o cara chega pra ele e fala assim, Merceau, eu tenho um vinho muito bom lá em casa e um chouriço lá, quer vir comer comigo, beber? Ele fala, tanto faz, vamos. Aí o cara chega lá e o cara conta pra ele assim, pro Merceau, eu preciso da tua ajuda porque eu tenho uma ex-namorada e eu quero me vingar dela, mas eu não sei escrever uma carta pra agradar ela primeiro pra ela vir, pra eu poder humilhá-la pessoalmente. Você escreve pra mim? Você escreve bem? Ele fala, escrevo. Você não acha que eu tenho que punir essa moça? Que ela me enganou? Aí o Merceau fala, acho que é justo. Ele vai e escreve a carta pro cara. Beleza. Um dia ele tá com a Marie no apartamento dele, ele escuta uma gritaria lá, é esse cara com a moça, o cara tá espancando a menina, chega a polícia, e a polícia leva o cara, porque tava espancando a moça, e o cara fala, vai depor em meu favor. O Merceau fala, tá, eu vou. Pega e vai, depõe a favor do cara, e o cara é livre, fica livre, tal. E o cara fala, pô, você é um grande amigo. Até em francês faz sentido, em português você não vai entender, mas ele fala assim, pô, percebi que o Raymond, que é esse cara duvidoso, aí ele fala, o Raymond começou a me chamar de tu no meio da conversa. Porque pro francês o vous é muito formal, e o tu é o contrário da gente. O tu é você, é mais... E o cara no meio da conversa ele muda do tu, do vous pra tu. Ele fica íntimo, você é um grande amigo. E aí o cara fala assim pra ele, tem um amigo meu que tem uma casa na praia, em cima da praia, umas palafitas assim, vamos lá? Aí ele fala, acho que eu vou, mas tem minha namorada, tal. Aí ele fala, traz a namorada, porque a esposa do cara vai gostar, né, de ter outra mulher lá. Beleza, eles vão pra praia, vai o Raymond, o Merceau, né, com a namorada Marie. Eles vão lá, estão lá na praia, tal, estão bebendo na hora do almoço, aí eles descem, e aí eles encontram na praia, estão os três homens na praia andando. O Merceau, o Masson, que é o outro cara, e o Raymond. Eles estão andando na praia e eles encontram dois árabes. Um desses árabes era irmão da moça que o Raymond bateu. Então o árabe estava meio que seguindo ele. Aí ele olha os dois árabes e ele fala assim, é o irmão da moça lá. Aí ele chega num Masson, o amigo dele,
o Raymond, né? Ele olha pro maçom e fala assim, meu, o meu é esse aqui, que é o irmão dela, o outro é teu. Aí ele fala pro Merceau, se aparecer um terceiro é teu. Não, beleza. Aí eles vão, um pra cima de cada árabe, e eles começam a socar os árabes. Eles começam a bater nos árabes. Daqui a pouco o árabe puxa uma navalha e corta o braço do Raymond, do cara de reputação duvidosa. E corta também a boca dele, faz 2 cortes nele, ele começa a sangrar. Os caras, pô, vão ajudar ele, os árabes caem fora. Eles voltam pra casa, vão atrás do médico, o médico enfaixa o braço do cara, põe um curativo, e eles vão pra praia de novo. Vão pra praia de novo, e aí eles vão andando, só que vai só o Merceau e o Raymond. Aí eles chegam numa fonte que tem ali perto da praia, e tem os 2 árabes ali. Na hora que os árabes estão ali, aí o Raymond puxa uma arma e fala, agora eu vou matar esse cara. Aí o Merceau fala assim, meu, não vai matar o cara. Insulta o cara bastante. Xinga o cara. Se o cara reagir, você mata. Aí, não, beleza. Aí os 2 árabes veem que o cara tá armado, vão embora. Deram uma lição nos caras. Aí o Merceau tá com a arma na mão, porque ele tirou a arma do cara, né? Ele tira a arma do Raymond e fala, meu, não vai atirar no cara, tal. Os árabes vão embora, eles voltam pra casa. E aí que é o problema, né, Marcelo? Que é o inexplicável, é isso. Quando eles voltam pra casinha, o Raymond sobe as escadas da casinha e o Merceau para no primeiro degrau e fala assim, nossa, sol, calor, tô muito cansado pra subir. Até que vai andar na praia na direção onde estão os árabes. É meio inexplicável isso, né? Ele vai, se quiser fazer uma parte a qualquer momento, aí faça, hein? Ele vai, eu tô só na narrativa aqui. Ele vai e ele encontra o árabe. Aí a hora que o árabe vê ele assim, o árabe puxa a faca. A hora que ele puxa a faca, o Merceau tá assim com o sol na cara, o sol brilha na faca, ele fica meio assim, o suor no olho, ele dá um tiro no cara. Aí o cara cai. A hora que o cara cai, ele vai pra cima do cara assim. O cara morto, ele pega e dá mais 4 tiros no cara morto. E ele tem uma frase legal que ele fala assim, esses 4 tiros foram 4 batidas na porta do meu destino. Fala. E aí, é óbvio, né? Ele vai ser preso, ele vai ser levado pra polícia e tal. E o delegado vai conversar com ele, vai falar, pô, mas você matou o cara? Não, eu matei por causa disso. Por que você matou? Foi o sol. Mas como foi o sol? Ele fala, o sol bateu na minha cara, eu não consegui pensar bem. Não conseguiu pensar, rapaz, o sol, ele fala, o suor bateu no meu olho, brilhou a faca, eu atirei. Aí o cara, beleza, vai. Mas você deu mais 4 tiros no cara morto. Aí não sei por que eu fiz isso. Tô sofrendo bala. Por que você fez isso? Não sei. Ele não sabe explicar. E aí o cara pega um crucifixo, mostra pra ele e fala assim, você se arrepende? Ele fala, meu, faz diferença isso. Você não se arrepende na frente desse que morreu por você? Aí ele fala, não acredito nisso aí. Você não acredita? Você é tão coração de pedra que você não acredita. Os criminosos choram na frente disso aqui, desse crucifixo. Você é o coração mais endurecido que eu já vi. Bom, ele vai preso. Não preciso te dizer que ele é tão tonto, né, Marcelo? Que ele é jogado numa prisão, numa cela enorme, cheio, só tem árabe lá. Aí o cara olha pra ele e fala assim, o que você fez? Ele fala assim, eu matei um árabe. Cara, ele acredita. Cara, essa é a parte mais inacreditável. Os cara todos olham pra ele assim. Não sei como ele não morre ali. Que ele fala assim, eu matei um árabe. Aí todo mundo de turbante assim, cara. Ou seja, ele não consegue mentir. Não é nem pra salvar Eles acharam que era piada. Os caras devem ter dado risada, né? Cara, meu... Esse cara é engraçado. Sabe aquele 1 minuto de choque e depois... É pegadinha. Boa. 150 árabes. Eu matei um árabe. Boa. Você quer ser alguém aqui, né? Pode ser que ele escapou, que era tão bizarro que ninguém acreditou, né? E aí, cara, ele vai ser preso. O que a gente tá falando é um absurdo. Ele vai ser julgado e vai ser... O julgamento dele é muito interessante. Porque aí, os caras vão mudar o julgamento dele. Aí é um julgamento moralista, né? Completamente, não moral, mas moralista. Porque os caras vão parar de falar do crime e vão falar assim, meu, você é o cara que não chorou no enterro da tua mãe, né? Ele fala, não chorei, cara. Mas você é o cara... Meu, você tomou um café com leite
e fumou, em vez de ficar velando a tua mãe ali. Aí, tá, mas... Não, mas você... Ou seja, você não quis ver o corpo da tua mãe, o cara quis abrir o caixão, você não quis ver. Ou seja, o julgamento dele passa a ser um julgamento moralista. Ele fala assim, pô, os caras estão me julgando pelo enterro da minha mãe, porque eu não chorei no enterro da minha mãe, e não porque eu matei o árabe, né? Por ser niilista. Isso. E aí ele vai ser condenado à morte nesse julgamento. Vai ser condenado à morte, ele vai ficar numa cela solitária, só esperando a hora que ele não sabe qual é. E aí, então, todas as pessoas que participaram disso são chamadas lá para dar o depoimento, né? Ah, isso. A Marie, né? O Celeste, né? Que é o cara do restaurante que ele sempre vai, que é o cara que sofre por ele, na verdade, é o Celeste, né? Tanto que a história é repetida 3 vezes. Isso, né? Você fica... e repetida do mesmo jeito, né? Porque o Camus, ele tem essas escritas sem efusões estilísticas e ornamentais, né? Ele escreve de uma maneira límpida, neutra, e principalmente no estrangeiro, para mostrar a opacidade mesmo da narrativa e do cara mesmo, né? Eles repetem a história tudo de novo, do mesmo jeito que foi. E aí ele vai ser condenado à morte e ele só está na cela dele esperando o momento de ser executado na guilhotina. E é interessante porque ele fala assim, pô, eu mudei meu padrão de sono, porque me falaram que eles vêm buscar o condenado para morrer sempre durante a madrugada. Então ele passa a ficar as madrugadas acordado e quando o sol nasce, eu ganhei mais 24 horas, aí ele vai dormir. Né, que é o momento em que ele tem tranquilidade para dormir, porque ele sabe que não é aquele dia que ele vai morrer ainda. Então ele ganhou mais uma sobrevida, né? E esse é o único momento reflexivo dele, né, Marcelo? Que ele começa a refletir muito, ele lembra da mãe pela primeira vez, ele pensa na mãe um pouco, e ele começa a pensar que, pô, nossa, é estranho pensar que esse coração que sempre bateu do mesmo jeito junto comigo tem um momento que vai parar. E eu fico pensando qual o momento que ele vai parar, como é que ele vai parar. Ele começa a refletir nisso. E tem um padre, um capelão da prisão que sempre quer vir falar com ele. E ele sempre recusa, não quero falar com o padre. E tem um dia que o padre vem e entra. E é um momento muito que ele está em reflexão profunda. O padre entra e começa a ter uma conversa muito longa com ele sobre arrependimento, né? E ele fala, não me arrepende de nada, tal. E o padre fala, pô, mas não é possível que você não tenha nenhuma consciência, você não espera nada depois disso. Ele fala, não espero nada. E o padre fala, você não acredita em Deus? Ele fala, não acredito. Aí o padre fala, não, mas você não acredita porque você não entendeu ainda o que é. E começa a querer convencer ele de todo jeito. E ele fala pro padre, é inútil, eu não quero saber disso, né? Que seja o que está decidido que eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o padre fala, não, mas por que você vai morrer desse jeito? Você pode morrer talvez daqui a 20, 30 anos, ainda tem uma possibilidade de você ser, porque tem um recurso ainda que está para ser aceito ou não. E o padre vai falando e ele vai se irritando, tem um momento que ele pega o padre pelo colarinho assim, e aí os policiais têm que entrar para separar ele do padre, porque ele começa a berrar com o padre e fala, você não sabe o que é, você não sabe o que eu estou passando, me deixa em paz, me deixa morrer aqui. E aí ele solta o padre, e o padre está penalizado mesmo, o padre ainda dá uma última olhada por ele vê que o padre tem lágrimas nos olhos, o padre vira e vai embora. E aí ele olha pela janelinha assim, que ele consegue ver um pouquinho da cidade ali, que é o que machuca mais ele, porque ele não pode mais ter a praia. Ele pensa, a Marie talvez não quer mais ser namorada de um condenado, e ele vai tendo esse tipo de... Ele só sente falta mesmo da praia, das coisas que ele fazia. E aí é que ele fala, eu acho que é a frase mais legal de todas, para ele também está tudo bem. Você encerrou falando que também o Sísifo acha que está tudo bem. Também, porque o Meursault já achou que estava tudo bem primeiro. São duas obras que conversam o tempo todo, né? Mesmo no mito de Sísifo ele fala, o homem nesse momento se sente um estrangeiro, ele usa essa palavra. Enfim, e aí para encerrar ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, que aí a gente encerra mesmo, que ele olha e fala assim, pô, nesse momento em que está tudo quieto aqui de madrugada, está tudo silencioso, eu finalmente compreendi a sublime indiferença do mundo, ele fala. Ou seja, ele vai amarrar isso lá com o mito de Sísifo, com o absurdo onde o mundo não está nem aí para você. E nesse momento ele acha sublime. E ele encerra dizendo, eu espero que na hora que eu for transportado para o cadafalso, que tenha muita gente me xingando, muita gente com raiva,
muita gente me ofendendo, me jogando coisas. Só isso que eu espero da minha morte. Então, que eu acho sensacional, porque ele faz esse comentário da sublime indiferença do mundo. Ele fala, finalmente eu entendi, né? De certa forma ele sempre sentiu, eu acho, né? Porque ele já sempre foi um estrangeiro mesmo. Mas nesse momento ele fala, pô, entendi, cara. O mundo realmente... Cara, o que eu tô passando sou só eu. O resto do mundo inteiro não está nem aí para isso que está acontecendo comigo. E aí eu acho que eu não sei interpretar. Mas esse final, talvez para ter alguma tensão, talvez para ter alguma reação raivosa contra ele, não sei o quê. Mas ele faz esse comentário. Que ele espera muito que tenha muita gente acompanhando e muita gente xingando e ofendendo a ele quando ele estiver indo pro cadafalso. Porque ele diz, a minha interpretação é que ele desistiu de ser indiferente, né? Pode ser. Ele Pode mudou. ser. Ele entendeu a indiferença do mundo, mas encarou o absurdo da forma que deveria ser encarado. Que é uma boa resposta, talvez uma resposta do Sísifo mesmo para amarrar, né? Pode ser. É isso, foi meio rápido, meio corrido, mas é porque vale a pena a leitura, né, do romance. Vale muito a pena e eu vou recomendar. Posso recomendar já? Pode recomendar, fica à vontade. Fala aí, Alexandre, então, por que estrangeiro? O estrangeiro porque ele é um cara que ele não se adequa, ele não se coaduna com as regras da sociedade, né? Ele é um cara que ele não encaixa, né? Ele não encaixa, ele é um estrangeiro porque ele não é um cara daqui. Ele não aceita as convenções normais no mundo, né? Essa coisa de não mentir. Cara, quem tem coragem de, seja lá qual for a mulher, se ela falar pra você, você me ama? É claro que se você não ama, você vai dar um outro jeito, mas você não olhar pra ela e falar, não, ela é sua namorada, cara. Você não simplesmente fala não e acha que tá tudo bem. Ele parece que não percebe que ela vai receber isso de outra forma, né? E em seguida ela fala, mas eu ia propor casamento, você não quer casar comigo? E ao mesmo tempo ele fala, pode ser, tanto faz, como tanto faz casar. Então assim, é um cara que não segue a regra social. Ele é verdadeiro, né, nas suas... no seu diálogo, né? Tem um momento que o chefe fala pra ele tá em Argel, o chefe fala assim, eu vou abrir uma sucursal em Paris, eu tô pensando em você quer ir? Ele fala, não. O cara, você não tem ambição nenhuma, você não quer mudar de vida. E aí ele responde uma coisa genial, ele fala assim, um homem jamais pode mudar de vida. Eu só posso mudar a vida que é a minha. Eu só posso viver a vida que é a minha. Sensacional. Que ninguém muda de vida. Verdade. Eu posso mudar de cidade, mas não mudo de vida. E o cara fala assim, Emerson, você tem muito que aprender, vai trabalhar, vai. Você não tem ambição. Ele fala, não tenho mesmo. Quando eu era estudante eu até tinha, mas perdi isso aí. Então, é um lema que eu defendo. Eu acho que por mais que nós vivamos em comunidades, com seu cônjuge, com seus filhos e tal, a vida é uma caminhada solitária. Sim, cada um vai ter o seu momento. Cada um vai viver a sua vida e cada um vai conhecer as suas verdades, né? Porque, de uma certa forma, a verdade, ela incomoda. Então a gente nunca será totalmente verdadeiro para os outros. Só quem conhece a nossa verdade somos nós. Não tem como, né? E o cara que tenta ser, como o Merceau foi, né? É visto pelos outros como um estrangeiro. Isso, é tratado como ele foi, né? É claro que ele matou uma pessoa, óbvio, não vamos, né, desconsiderar isso. Mas ele foi julgado mais por convenções sociais do que pelo assassinato no fim da história, né? E é engraçado que há um significado nesses 4 tiros adicionais, né, no contexto. Né, porque ele mata, já tinha resolvido o problema. Por que dos 4 tiros? Então. E porque ele não sabe. Ele não sabe explicar, né? Qual é o ímpeto? Não sabe. Que não cerceia, né? E ele não sabe explicar e não quer. Ele se recusa a se defender. Ele fala, não, o que eu fiz. Né? E o advogado fica louco com ele. Ele fala, mas você precisa falar o que a gente combinou. Não. É porque, para o mundo, tudo tem que ter uma explicação. Né? Convencionou-se que qualquer coisa, qualquer ato que seja praticado tem que ter uma explicação imbuída. Isso. O Freud dizia, né, que o ser humano prefere uma explicação ruim do que nenhuma explicação. Precisa adotar alguma, né? E a reflexão também, quantas pessoas provavelmente existem, nós sabemos que existem, que pensam como Merceau, mas não agem como ele. Tem essa indiferença diante de certos momentos. É que ele não tinha o filtro, né? Pra fazer isso que você tá falando aí, né? Mas são politicamente corretas, ele não era. Ele não era. Apenas isso. Ele era autêntico, né?
E tem pessoas que estão morrendo por causa disso, né? Sendo perseguidas por causa disso. Gente, não tem, É. não tem lugar para autenticidade nesse mundo. Nunca teve. Sim. Né? Nunca teve. Existe um padrão que precisa ser seguido. E agora a se gente você não está quiser ter vendo, problemas. bicho, agora uma caça às bruxas virtual, né? Caça às bruxas cibernética, baseado exatamente no mesmo contexto que foi no século da era medieval. Pela simples... ela é bruxa. Sim. Vai a orbe de pessoas, né? E condena e leva à fogueira. Nós estamos vivendo esse momento agora, nas mídias, nas redes sociais. É um movimento de manada, né? Que agora tá atomizado, claro, né? Então a pessoa fala, nossa, agora com a morte daquele camarada lá de direita, né? O Clark Kirk. Charlie Kirk, eu acho. Charlie Kirk. É isso? Charlie Kirk. Todas as pessoas que postaram, graças a Deus morreu, tá havendo uma... Tudo bem que não se comemora a morte de ninguém. Sim. Né? A não ser que... acho que o contexto de comemoração da morte é uma coisa meio que... Mórbida. Mórbida, né? Eu acho que só na Revolução Francesa acho que houve, né? É fora da curva isso. Mas as redes sociais, ela tá criando, né, uma atmosfera de caça às bruxas. Sim. Já faz tempo, né? Por moralismo. Sim. Moralismo barato, inclusive. Vamos às indicações. Livro, você tem mais alguma coisa a colocar? Não, eu, por mim, encerrei. Vai na sua, então. E a minha indicação, obviamente, é o próprio Mito de Sísifo, onde realmente eu me pautei para fazer os meus relatos, né? E um pouco também das fontes, né, da mitologia grega aí para falar do mito de Sísifo em si, né? Não do Camus, mas da mitologia grega. O mito em si, Sísifo. Isso, muito bem. Gostei do trocadilho. Eu vou sair do Seis Comum um pouquinho, eu vou indicar uma música primeiro, que é uma música de uma banda gótica, que eu nem é o que eu gosto, mas foi parte da minha juventude. The Cure. É uma música chamada Killing an Arab, que é ipsis literis, o mesmo livro. Acho que o Voltão vai pôr aqui, né, Voltão? Sei lá. Vou pôr a música de episódio, sei lá. Vou pôr a capa do álbum onde ela está. Isso, boa. Então, assim, são as palavras que o Camus usa no livro. É muito legal. A música é bem legal. Killing an Arab é a música do The Cure. Se você quiser ouvir, é a letra da música. É a letra do... Enfim, é um resumo do livro. Vou indicar um filme que é O Estrangeiro. Filme muito legal, tá no YouTube de graça para você com legenda em português. É um filme italiano, direção do Dino De Laurentiis, grande diretor. O Merceau é estrelado pelo Marcello Mastroianni. É um filme de 1967 chamado Lo Straniero, ou seja, o filme é italiano, O Estrangeiro, mas se você procurar no YouTube você vai encontrar ele no áudio original italiano, legendas muito honestas em português, muito direitinho. O filme é extremamente fiel ao livro, até porque o livro é curtinho, é fácil de fazer um filme, né? O grande problema de filmes que vêm de livros é que o livro tem muito detalhe, é muito grande e você não consegue. Nesse caso consegue, o livro é curtinho, então tem lá todas as locações, o filme é rodado em Argel ou na praia. São os lugares onde o livro te descreve perfeitamente. E o livro, claro, O Estrangeiro, o romance do Camus, imperdível. Você aproveita e lê O Estrangeiro, que é a melhor porta de entrada para o Camus, não tem outra melhor. E depois que você lê O Estrangeiro, você vai direto para o Mito de Sísifo, né, que é um pouquinho mais difícil, principalmente a primeira parte, o primeiro capítulo, lá, os muros absurdos são mais difíceis, depois ele fica bem mais palatável, né? Mas é a melhor porta de entrada. E Estrangeiro, em seguida, já leu o Mito de Sísifo, você já praticamente mata o que tem por escrito do ciclo absurdo. Os muros absurdos são kantianos, por isso. É por isso que é complicado, é sempre espinhoso, né? Fechamos? Beleza. Então é isso, pessoal. Estamos fechando mais um episódio aqui no canal Convido a Pensar. E eu convido vocês a pensarem a ir além do que a gente conversou aqui, procurar conhecer melhor todos esses compêndios filosóficos de todos esses filósofos que a gente traz aqui, né, nos episódios. A filosofia, ela enriquece a gente de um poder muito grande. O poder de analisar
o poder de compreender, né? O poder de entender a própria falência humana dentro do que Deus deu, né? E agora eu vou pôr Deus na jogada. Falou, ó, vive aí. Só que ele não deu um manual. E a gente vem desenvolvendo esse manual junto. E também é importante, né, Valtão, o poder de fazer as perguntas certas. Porque principalmente em era de inteligência artificial, a coisa mais importante que você tem agora, a habilidade, é de fazer a pergunta certa. Precisa saber perguntar. Porque a inteligência artificial se propõe a responder tudo, né? Sim. A habilidade que a gente precisa ter a partir de agora é saber perguntar. E às vezes ela erra quando ela responde, tá? Isso aí claro. Já é comprovado, né? E para até fechar, voltando no início do podcast, saber perguntar é ser inquieto. Muito bom. Agora amarramos. Boa fechada, hein? Boa. Então vamos ficando por aqui. Lembrando, para você, se gostou do episódio, dá aí seu like. O like é importante para nós no ranqueamento. Faça a sua inscrição, né? Convide outras pessoas a vir pensar aqui com a gente. Isso é importante, né? A disseminação, né? Disseminação. No episódio passado, num dos episódios passados aí, a gente até comentou sobre se precisar de a gente ir nas escolas, a gente vai, né? Mas a questão da filosofia, o estudo filosófico, o estudo do pensamento humano, ele é sempre enriquecedor, você nunca vai perder. Nunca vai perder. Talvez você fique até uma pessoa mais, assim, como é que se diz? Introspectiva, né? Porque a partir do momento que você começa a estudar, parece que você perde um pouco o ímpeto de querer explicar as coisas e querer só mais compreender as coisas. Pelo menos comigo, a partir do momento... Quando eu não sabia nada, eu queria explicar tudo. Quando sabe um pouquinho, fala, pô, é muito pouco ainda. Não, eu era um eloquente. Eu queria falar sobre tudo, sem cabedal nenhum. A partir do momento que você vai interiorizando, você fala, meu Deus, que ignorante que eu sou. E aí você vai buscando mais conhecimentos, para também falar com maior propósito das coisas, sobre as coisas, né? Existe todo um histórico, né? As coisas não estão aí só porque está no Twitter ou no X, né? Aí não é mais Twitter. Não. Então vamos ficando aqui, né? Alexandre e Marcelo, obrigado aí pelo papo, estava muito bom. Valeu. E faça a sua inscrição, dê o like. Estamos no Spotify e também estamos no Instagram. Pode procurar por lá, Convida a Pensar, tá? Vamos fechando. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau. Abraço. Valeu.